Jesus, o pão da vida. Amados, a palavra nos conduz agora a mais um sinal poderoso do ministério de Jesus. Não apenas um milagre que alimenta pessoas com fome, mas uma revelação profunda da graça de Deus que sustenta e dá vida. Jesus atravessa o mar da Galileia e uma grande multidão começa a segui-lo. A Bíblia diz em João 6:2: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aquelas pessoas tinham fome, mas não era apenas fome de pão, era fome de esperança, de sentido, de vida verdadeira. Jesus sobe ao monte e se assenta com os discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. João 6:4. Isso não é um detalhe sem importância. A Páscoa fala de libertação. Ao ver a multidão, Jesus pergunta a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. João 6:5 e 6. Jesus pergunta para nos ensinar a depender dele e não da nossa capacidade. Felipe responde com cálculo, usando a lógica humana. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. João 6:7. Quando olhamos apenas para os recursos humanos, sempre parecerá insuficiente. O denário era a principal moeda do Império Romano naquela época. Trazendo isso para a nossa realidade de hoje, imagine alguém dizer: mesmo juntando mais de 6 meses de salário, ainda assim não daria para alimentar toda essa multidão. A graça começa exatamente onde o nosso recurso termina. Quando olhamos apenas para o que o dinheiro pode fazer, sempre chegaremos à conclusão de que não é suficiente. Mas quando colocamos o pouco nas mãos de Jesus, o impossível se torna provisão infinita. Porque no reino de Deus, não é sobre quanto temos, mas sobre o Deus em quem confiamos. André diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? João 6:9. Humanamente era pouco, mas para Deus não há impossíveis. Jesus disse: fazei assentar o povo, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. João 6:11. Observe isso, amado. Jesus deu graças antes da multiplicação. A gratidão precede o milagre. A graça não apenas supre, ela transborda. Depois que todos comeram, Jesus disse: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. João 6:12 e 13. 12 cestos para um povo inteiro. Isso é graça. É abundância que sobra. O milagre aponta para Cristo. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 6:14. Mas Jesus revela algo ainda maior. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6:35. O milagre não era sobre alimento temporário, era sobre vida eterna pela graça. Esse milagre guarda uma conexão com o Êxodo e o maná, posicionando Cristo como o sucessor de Moisés. Encerrada está a dispensação da lei de Moisés. Iniciada está a dispensação da graça através de Cristo. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. O cenário do deserto. Assim como o povo de Israel foi alimentado no deserto após a saída do Egito, Jesus alimenta a multidão em um lugar deserto. A provisão divina. O maná era o pão do céu que sustentava a vida física no Antigo Testamento. Jesus, ao multiplicar o pão, aponta para si mesmo como o pão da vida que desceu do céu para dar vida eterna ao mundo. Contexto da Páscoa. João menciona que a Páscoa estava próxima. O milagre sinaliza um novo êxodo. A libertação não é mais do Império Egípcio ou Romano,
da escravidão física, mas a libertação do pecado e da morte espiritual. Deus instituiu a Páscoa antes da saída do Egito, como sinal de libertação. O sangue vos será por sinal. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Êxodo 12:13. A palavra Páscoa vem do original Pesach, significa passar por cima, poupar. A libertação do povo no Egito não começa com força militar, mas com sangue derramado, uma sombra da graça no Antigo Testamento. Conclusão. Este milagre nos ensina que Jesus vê a necessidade antes mesmo de pedirmos. Jesus não exige perfeição, apenas entrega. Jesus multiplica o que colocamos em suas mãos. Jesus é suficiente para hoje e para sempre. Jesus Cristo basta. A graça não nos chama para esforço humano, ela nos chama para confiar. Como diz o apóstolo Paulo, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. Quando reconhecemos nossa limitação, a graça se manifesta. E quando nos alimentamos de Cristo, descobrimos que nunca mais temos fome espiritual. Porque Jesus não apenas multiplica pães, Ele é o pão da vida.